Glória a Deus. O capítulo é o de número 23, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Enquanto os queridos irmãos encontram. Muito obrigado. 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 Enquanto os queridos irmãos encontram, eu quero exaltar ao Senhor pelo privilégio que Ele me dá de poder cultuá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo aqui essa noite, juntamente com os meus queridos irmãos e irmãs. Que honra poder cultuar ao meu Senhor aqui esta noite de abertura desta que é a 25ª AGO desta magna convenção. É a nossa segunda AGO que servimos esta convenção, e o meu coração e da minha princesa missionária Miriam, que me acompanha, que também vai ministrar para as irmãs, nós estamos muito alegres, muito felizes, muito honrados. Eu quero exaltar ao meu Senhor, que me chamou pela graça, pela vida do querido presidente desta convenção, a quem eu tenho o privilégio de chamar de amigo já, pastor Darley, missionária Irenilda, que são muito amados por nós. Nós amamos e oramos por vocês, pela vossa casa. Obrigado pelo carinho, pelo convite, pela honra de poder assumir essa tribuna tão respeitada para mais uma vez ministrar aos homens e mulheres de Deus que servem nesta convenção. Pastor Darley atendeu a um pedido bem particular e eu considero bem ousado do querido pastor Silvan, missionária Odinelma. Deus abençoe. Obrigado. Eu não preciso dizer que eu e a minha esposa amamos vocês. Já os admiramos, ó. Deus abençoe. Amamos o que vocês carregam, a graça que está sobre as vossas vidas. Todos esses anos de ministério tão ilibado e ganhando tantas almas e abençoando tanta gente. Muito obrigado. Obrigado pela vossa fidelidade e entrega ao reino. Obrigado por me honrar e honrar minha casa. Por indicação do querido pastor Jefferson, que eu já o considero um irmão, missionária Suelen, que me toleram e que também são muito amados por nós. Obrigado. Pastor Josafábio, missionária Tatiana, Deus abençoe. Cadê ele? Tá por aí. Chefe, o senhor tá muito elegante, chefe. O senhor tá alinhado. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. De coração. Pastor Ezequiel, missionária Vani Lúcia, Deus abençoe. Pastor Antônio Filho, missionária Selene, que estão cuidando de nós. Esse gentleman de sempre. Em nome destes, como eu não tenho tempo para citar todos os demais, considerem-se abraçados. Muito obrigado. Eu quero citar aqui um representante maior da minha convenção, como é a ADEPA, que é um pai para nós e que as palavras do pastor Josafábio o definiram muito bem. Pastor, tem mais de 30 ministros que, se eu não perdi a conta, é mais ou menos isso. 38 obreiros que foram formados e apresentados ao ministério pelo pastor José Nazareno.
pastor José Nazareno é um referencial para nós. Ele serve a comiadé pó. Eu lembro das histórias dele no barco, levando a mudança dos obreiros. Como era o nome do barco, pastor? Hã? No Mensageiro. Os pastores mudavam de campo e ele ia com o mensageiro pegar a mudança e levar para outro campo. Servindo há décadas a nossa convenção. Meu pastor, muito obrigado. Eu amo o senhor e sua família. Que alegria lhe encontrar aqui. Cumprimentando ele, eu trago já o abraço do meu presidente, que foi meu pastor 13 anos e hoje tem uma honra de ser o presidente da nossa convenção, pastor Océlio Nawad Araújo. Um abraço ao senhor e a toda a mesa, da missionária Áurea, que é nossa mãe lá em Tucuruí, para todas as missionárias. E também do meu pastor presidente, pastor Salles, e missionária Raquel. Só encerrando a minha expressão de gratidão, que eu acho que é um dos sentimentos mais nobres que existem. Inclusive, o meu pastor escreveu um livro, Ingratidão Deveria Ser Crime. Eu quero louvar a Deus por poder conhecer o pastor Henrique Boroni, que ele me abraçou aqui e disse, vai me falar bem do senhor. É porque o pastor Jefferson, o senhor não ouviu, né? Deus abençoe e lhe use. Que honra. E também o pastor Eremilton, missionária Viviane, e encerrando o pastor Raimundo Nonato e missionário Osana. É um prazer. Deus abençoe. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, verso 1, os que encontraram digam amém. Hoje é a abertura, são muitas programações, eu vou ser bem breve. Nós temos até domingo de manhã para mergulharmos no sobrenatural. Eu acredito que essa é a via. Parabenizar ao presidente pela escolha do tema e todos os demais. Preste atenção nesse texto, se você nunca prestou atenção, olhe com bastante zelo agora, por favor. Eu sei que você já leu isso aqui diversas vezes. E estas são as últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Por gentileza, eu quero ler novamente. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Espírito Santo, meu amor, nós estamos em sua presença. Na abertura desta AGO, sentimos a tua graça nesse ambiente. Abre os nossos corações. Queima-nos com a tua palavra e faz os nossos corações arder como os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Sente, por favor. Olhe bem para cá, me dê alguns minutos da sua atenção, por favor. Serão poucos minutos. Nós estamos na abertura dessa AGO com esse título, esse tema maravilhoso, Novos Tempos, Mesmos Valores. E eu cheguei aqui com outras coisas na minha cabeça, mas o amado da minha alma me fez lembrar de uma mensagem que ele ministrou ao meu coração há quase 10 anos. Fazem quase 10 anos que o amado da minha vida, o Espírito Santo,
abriu a minha visão nesse texto e me confidenciou algumas coisas que eu confesso aos irmãos, vez ou outra eu sou obrigado a retornar a esse texto e visitar esta palavra. Porque conforme o tempo passa, todos nós precisamos compreender que o pastor Océlio dizia assim para mim: Marcos, todo final de ano, tira um dia trancado, passa a régua e faz uma análise de como foi o teu ano. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Os comerciantes chamam isso de balanço. E eu acredito que todos nós precisamos fazer um balanço do nosso ministério. Não existe nada mais fácil nessa vida do que se perder no caminho do ministério. Nada. Talvez você nem analisou com tanta clareza isso. Mas é muito fácil se perder. É muito fácil você perder valores. É muito fácil você deixar para trás princípios, valores e ensinamentos que você recebeu no princípio da jornada. E agora, se você olhar para trás, você corre o risco de perceber que você está tomando decisões hoje que você não tomava antes. Vou repetir. Etevaldo, meu amigão, nós temos que conversar. É muito fácil todos nós que aqui estamos olharmos para trás, principalmente quanto mais tempo de ministério, mais facilidade nós temos de errar. Há uma frase no mundo secular que diz assim: ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. Porque quanto mais se vive, mais nós corremos o risco de errar, de perder princípios e valores. De tal forma que algumas pessoas chegam no final da vida, olham para a jornada e para quem eles se tornaram. E em nada eles se parecem com a pessoa que começou a jornada. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso quando nós deixamos para trás aquilo que deve nortear a nossa vida. Aquilo que nos dá alicerce para sermos não o que o sistema, não o que as pessoas, não o que o ministério quer que nós sejamos, mas sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós não podemos terminar mal. Por quê? Porque mais importante do que o começo é o fim. Muito mais importante. Porque o fim, ele vai decidir o nosso destino eterno. Olhe para cá. O começo decide o nosso ministério. Mas o fim decide o nosso destino eterno. Pegou isso aqui? Vamos lá. A maneira como você começa diz quem você vai ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas é o fim que decide para onde você vai. Se você parar aqui hoje, aqui, e fizer uma análise da sua vida, seu coração ainda é o mesmo. Você ainda toma aquelas decisões zelosas que você tomava no passado? Por temor, por tremor, por paixão pelo Senhor, por desejo de santidade? Ou as decisões mudaram? Você começou a
tomar decisões baseados em sentimentos que não são sentimentos da eternidade. Outra coisa aqui, os seus sentimentos de hoje, eles vão lhe levar para um fim bom ou um fim mau? Todas essas perguntas precisam ser analisadas à luz do texto que nós lemos. Porque nós estamos aqui, a epígrafe na sua Bíblia, eu não sei se na sua Bíblia diz o mesmo. A epígrafe, ela diz assim, as últimas palavras de Davi. O escritor do texto, ele foi muito enfático. Eu não sei por que está nessa posição, eu não vou entrar nesse mérito, eu sei que o texto diz exatamente isso. Estas são as últimas palavras de Davi. É o que diz o texto, sim ou não? O que nós temos diante dos nossos olhos é o epitáfio de um dos 3 grandes ícones da antiga aliança. Ícones mesmo, porque Deus levanta ícones. Davi é um dos 3 maiores homens do texto sagrado na antiga aliança. Abraão, Moisés, Davi. Davi é o homem com quem Deus fez uma aliança de sal. É o homem que derrubou o gigante, eu sei, mas também é o homem que escreveu a maior quantidade de salmos do texto sagrado deste livro. Davi é o maior rei de Judá. Só perde para Jesus. Davi é o maior guerreiro de Judá. Davi é o maior compositor do livro dos Salmos. Nós poderíamos celebrar aqui os feitos de Deus na vida de Davi. Agora olhe bem. Davi substituiu um homem que terminou muito mal. Alguém está comigo? Davi substituiu um homem que começou muito bem. Davi substituiu um homem que foi cheio do Espírito. Um dia, Deus achou ele no meio das bagagens. Ele nem queria ser rei, Deus achou ele no meio das bagagens. O Senhor o encheu. O Samuel disse, o teu coração vai ser mudado como outro. Rasgou os bois, venceu guerras. Foi um homem extraordinário. Mas morreu. Rejeitado. Buscando uma adivinha. E morreu suicidando-se em cima da própria espada. Isso é terminar mal. Davi substituiu Saul. E quem substitui alguém que terminou muito mal, pelo amor de Deus, não pode terminar mal. Sim ou não? Se eu tive a capacidade, se Deus me deu a honra de substituir alguém que já foi muito usado e que agora caiu, que perdeu o ministério, que fracassou, eu só preciso olhar onde ele errou. E eu tô com a irmã que disse ali, eu só preciso olhar onde ele errou para eu não errar também. John, meu filho, você está começando agora. Faça um pacto com o Eterno e diga assim essa noite, eu não aceito terminar mal, Senhor, eu quero terminar bem. Quem está comigo? Legal, Serabagarabá. O importante não é como se começa, é como se termina. 4 pontos da vida de Davi, porque eu não sei como foi que ele conseguiu resumir isso aqui. Eu não sei. Como é que resume a vida de um Davi só em 4 pontos? Mas vamos lá, está no texto. 4 pontos que Davi resumiu quem ele era no fim. Davi aqui tinha mais ou menos 70 anos, tá? Depois de 40 anos no trono. Davi está encerrando, transferindo o cajado para Salomão. E ele resume a vida dele. Não é quem ele era no passado, é quem ele é agora. Pegou aqui? Vamos lá, olha para cá. Aqui.
Porque ele podia falar de muita coisa do passado, mas ele vai dizer, é isso aqui que eu sou. Não é o que eu era, é o que eu sou. Bota aqui para mim, por favor, profeta. É corrigida, né? Essa? Bota aqui para mim no telão, por favor. Me acompanhe na sua Bíblia. Se tiver uma caneta, eu lhe aconselhei a riscar ela. Arruma um papel, faz alguma coisa. Não perde isso. Que isso aqui pode mudar o destino do teu ministério essa noite. E estas são as últimas palavras de Davi. Olha só. Diz Davi, filho de Jessé. Oh, que maravilha. Muito obrigado. Diz Davi, filho de Jessé. Primeiro ponto. Davi nunca esqueceu de onde ele saiu. Quem é você, Davi? Sou filho de Jessé. Lá de Belém. Eu lembro do cheiro das ovelhas. Ah, pelo amor de Deus. Só não dá glória nisso aqui quem esqueceu de onde saiu. Mas você é rei! Mas eu sou filho também. Eu não esqueci do cheiro da casa de papai. Eu tenho história. Tenho raízes. Não, Davi, tu é a maior autoridade da nação. Tem uma coroa sobre a tua cabeça. Eu sei, mas debaixo dessa coroa, isso aqui é só barro. Na minha aqui é só a coroa que é de ouro. Ah, não. Ô, Jesus, me segura, vamos lá. Você pode fazer aquela cadeirona bonitona que os pastores gostam, pode fazer. Bote ela no meio, pode botar lá, pode botar, é honra. Deus te colocou naquela cadeira, mas aquilo dali é só uma cadeira. Eu sei quem você é. No dia que Davi caiu, o profeta chegou para ele e disse assim, Deus não chegou dizendo, eita Davizão, eita que tu é o rei. O profeta não chegou batendo continência. Deus chegou para ele, pastor Josafá, e diz assim, eu te tirei de trás das ovelhas buchudas. Ou você acha que quando Deus vai apontar o dedo na tua cara, ele olha para tua carteira de obreiro? Você pensa que toda vez que o profeta vai falar contigo, ele nunca chama pastor fulano? Eu não sei se isso acontece com vocês, eu não sei se é só eu que Deus quer quebrar. Eu nunca ouvi um profeta chegar para mim e dizer, pastor Marcos Melo, assim diz o Senhor. Eu sempre ouço a voz deles assim, Marcos! Aí eu já sei que é ele. Porque quando chega com muito adulado, é coisa de homem. Ah... Quando chega doutor Ciclano dos Beltrano, do doutor em divindades, do mestre em excelência, isso é profeta de homem. Quando chega e grita o teu nome, ei Marcos, assim diz aquele que foi te buscar lá nos bares de Juazeiro do Norte. Eu digo, é ele que está falando comigo, é ele. Deus não se empolga com nossos títulos. Diz Davi, o filho de Jessé, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai. Eu sei, eu tenho raiz, eu tenho genealogia, eu sei de onde eu saí, eu sei. É como se ele estivesse dizendo, eu lembro de quando eu agarrava o urso pela barba, quando eu cortava o leão, eu lembro quando eu chegava cansado em casa, tinha uma comidazinha quente, eu lembro da casa de papai, eu sei. E agora eu tô deitado numa cama de honra, eu sou rei, mas eu lembro. Quem aqui lembra onde Deus foi te buscar? Levante a mão. Vamos que eu sei que pastor não gosta de fazer isso, mas por favor, com muito carinho, faça sem gostar. Segure na mão dele, com muito carinho desse obreiro que está do seu lado e diga assim, Deus não se esqueceu onde ele te achou.
Segundo, não tenho tempo para esmiuçar, então bora correr. Segundo, presente, isso é diferente. Diz Davi, não, é só no 1. É só no 1, senão não dá. Diz Davi, filho de Jessé. Ó, irmão, agora, ó isso aqui. Olha isso. Diz o homem que foi levantado em altura. Que coisa terrível. Missionárias. Davi está dizendo assim, eu estou aqui nesse trono, mas não foi eu que sentei aqui por minha própria conta. Pegou? Ah. Eita glória! Eu não tinha capacidade, eu era só um pastorzinho velho de Belém. Alguém está comigo? Eu não me levantei a mim mesmo. Pegou não? Ele foi lá, agarrou na minha mão e me levantou. Tem muita gente tentando ser levantado pela mídia, fabricando situações, querendo a todo custo ser conhecido, brigando por coroas e cadeiras, fabricam carteiras, compram carteiras, vão para todo canto caçando um título, brigam com um pastor da igreja porque ele não está dando trabalho e não está pronto, aí ele briga, já que o senhor não me vê, eu vou mudar de igreja, eu vou caçar uma carteira, eu vou procurar uma cadeira para mim, porque Deus me chamou. Deixa eu dizer uma coisa, rapaz. Se você foi chamado, quem te coloca na cadeira é Ele. Quem levanta é Ele. É Ele que levanta. Ele pega o pobre do pó. Você serve esse Deus ainda? Ele pega o pobre do pó e faz se assentar entre os príncipes. Talvez eu esteja pregando mais para mim do que para você hoje. Hoje eu estou meio enjoado. Eu fui lá na 44 ontem, gastei a oferta todinha que eu recebi domingo comprando terno. Aí eu saí meio enjoado do hotel. Pastor Jefferson olhou e disse, pastor Marco, o senhor está alinhado. Aí parece que eu fiquei assim meio enjoado. Disse, rapaz, será que agora eu sou um pregador de convenção? Aí alguém mandou um áudio para mim e disse assim, depois que tu prega na convenção, não quer responder minha mensagem. Aí o Espírito Santo olhou para mim hoje, sentadinho ali, eu cheguei com outra coisa na cabeça, eu ia pregar Atos 13. Era outra situação. O Espírito Santo, deixa eu te contar uma história que eu te contei 10 anos atrás. Nada para bacina, Nichomne quero faregasia. Reminchomne che fare che mergianai. Repende quente pende caia perquietai. Quem aqui foi levantado por ele, levante a mão. Levante a mão. Tem gente que prega mais, tem gente que canta mais, tem gente que lidera melhor, mas foi você que o Eterno escolheu. Você não tinha porte de rei, nem jeito de rei, nem fala de rei, nem voz de pregador, nem voz de profeta, nem voz de cantor, mas ele chegou e disse, eu vou levantar ele, para que quando todos vejam e saibam que foi a minha mão que achou ele lá no pó. Você tem que dar glória a Deus por isso. Eu quero gastar um minutinho agora dando glória a Deus por isso. Quem tem mão direita, levanta para dar glória, levanta para dar glória, levanta para dar glória, levanta para dar glória. Isso, eu quero ouvir o som de quem foi levantado por Ele.
Quem conhece a história do pastor Silvan e da sua esposa, tem certeza e pode dizer, foi Deus. E que coisa linda, pastor Boroni, quando ele faz isso. A gente sabe, pastor, quem é fabricado pela mídia. A gente sabe. O pastor Silvão, uma vez ele disse assim, falou, quem é fabricado pela mídia, passa, depois some. Pastor Emilton, quem é fabricado pela mídia, quem é fruto de indicações, quem é fruto de conchavos, de alianças que não são alianças do eterno, passa. E esses que são fabricados saem da cadeira, para aqueles que do eterno levanta possa sentar. É ele que levanta. É ele, acalme o seu coração aqui essa noite. Se você está no centro da vontade dele e sabe que é ele que te comanda, acalme o seu coração. Deus ainda vai te usar muito. Alguém está comigo nessa palavra? Deus ainda vai te usar muito. Deus ainda vai te usar muito. Isso. Alguém está comigo? Deus ainda vai te usar muito. Davi está no final da vida gritando e dizendo, eu não me coloquei aqui, foi ele. Ele me pegou lá e me colocou aqui. Eu não me levantei, eu fui levantado. Oh, glória. Ramandarabashandarabada. Arabacancharamandarabassara. Uau. Rashandarabada. Arabacandaras. Sirabagaramandaraba. Orebada cansurebara gandarabas. Aniviaia sergia mandara. Aonde estão os crentes que ainda oram em línguas estranhas? Aonde estão? Aonde estão? Ora mater que para o asirebas. Foi levantado em altura. É ele. Terceiro. E para mim, essa é uma das mais importantes, se não a mais. Talvez só não mais do que a última. O ungido do Deus de Jacó. Irmão, você não sabe o quanto isso aqui é maravilhoso. Quando Davi está dizendo o ungido do Deus de Jacó, ele está olhando não para o título. Ele está olhando para quê? Para a unção. Ele está dizendo, eu só estou aqui porque ele me ungiu. Vem comigo. Todos nós conhecemos as 3 unções da antiga aliança. Profetas, sacerdotes e reis. Davi foi ungido na casa do pai. Davi foi ungido em Hebrom. E Davi foi ungido em Jerusalém. Davi é ungido 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Davi substituiu um homem que perdeu a unção. E senhoras e senhores, esqueçam qualquer outra coisa agora e foque nessa palavra. O título não traz unção. Vou repetir.
Pode brigar por cadeira, pode querer a carteira, pode ter carteira de obreiro, pode ser consagrado, pode ser chamado na frente. Os pastores podem orar. Se o Eterno não der unção, ninguém dá. Negócio. Título não traz unção. Se fosse por isso, nós não tínhamos um monte de pastor sentado em cadeira de grandes igrejas que não tem uma gota de unção. A unção é maior do que o título. O título não traz unção. E eu estou pregando numa convenção. O título não atrai a unção. Você pode pegar seu filho, que às vezes não tem chamada, e ungí-lo aqui, consagrá-lo, dar carteira para ele. Mas se Deus não liberou a unção, ele não serve para o sacerdócio. Mas é meu filho, é seu filho, tem sangue sacerdotal. Mas quem dá a unção não é você. Quem dá a unção é Deus. E Ele dá a unção para quem Ele quer e para quem vai buscar. Unção é cara. Essa se amassa. Unção não se acha na feira. Unção não se adquire nem mesmo, aqui estão os mestres, unção não se adquire em bancada de universidade. E eu já passei por lá. Unção não se adquire sentado aqui. Unção é um tesouro que o Eterno olha. Olha para o seu coração aqui essa noite, olha para aquilo que você carrega, olha para o seu desejo e diz assim: eu vou te ungir. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Oh, Jesus, segura, me segura. Se unção dependesse de homem, Eliabe era rei. Ah, pelo amor de Deus. Quando Eliabe apareceu, Samuel olhou para a altura, olhou para o jeito, olhou para o porte e disse: tem cara de rei. Esse aqui é o camarada. Vou derramar unção. Deus gritou: para! A unção é minha. Alguém está comigo? Unção é coisa para quem quer ser usado. Então, pastor, bora lá, explica o que é unção. Eu sei lá o que é unção. Uma vez eu ouvi um mestre dizendo, perguntaram para ele, o que é unção? Aí ele olhou e disse assim, unção é fácil. Ele disse, então explica, pastor. Ele disse assim, um são e outros não são. Unção não é para quem canta bonito. Unção não é para quem tem carteira. Unção não é para quem tem diploma. Unção é para quem vai fundo buscando o petróleo que está no pré-sal. Oh, olhe para cá, não pense que seu título vai te dar unção, que não vai. Por quê? Porque tinha, nos dias de Davi, tinha um homem com título sem unção no trono. E tinha um menino com unção sem título no pasto. Você não pegou? E quem tem unção não precisa da armadura de Saul para jogar o gigante no chão. Olha! Quem tem título não enfrenta Golias. Alguém está comigo? Vem comigo, Nima. Quem tem título não enfrenta Golias. Mas quem tem o céu joga o gigante no chão. Gentileza, levante as suas duas mãos. Eu sinto graça na palavra.
Mandecanda na Sara, manda na Erabacanta nasce, atacamanto que a Assembleia de Deus ardendo do Oiapoque ao Chuí e a unção do Espírito nos nossos altares. Está aqui o pastor Nazareno, eu abracei ele e disse: pastor Nazareno, que AGO nós tivemos, sim ou não? Ele disse assim: pastor Marcos, eu participo desde há 60 e pouco. E ele disse assim: pastor, nunca vi aquilo. Teve um culto lá, pastor. Pastor João Botebol. É um ancião que a gente tem lá, ele é bem gordinho. Ele estava sentado bem na frente, você estava lá. Ele estava sentado bem na frente, pastor, a glória caiu. Mas foi um som. Aí eu comecei a olhar para os velhinhos em cabeça branca, tudo tremendo, igual uma Toyota. Aí um profeta saiu lá do outro lado, marchou e agarrou o pastor João Botebol. Ele abaixou ele e liberou uma palavra profética e saiu. E, irmão, o velhinho acabou. Ele caiu na cadeira, irmão, e ele tremia, e chorava, e tremia, e chorava. E ele é ancião, aí chamaram a velhinha dele. A pastora veio, a missionária veio e botou a mão em cima dele, mas percebeu o que era. Aí ela sentou do lado, chorando também. Aí daqui a pouco chamaram o pastor Célio, chamaram o outro obreiro, chamaram o pregador e disseram: vai lá orar, eu acho que o pastor está passando mal. Irmão, quem não tem costume com fogo é trem difícil. Isso. Foram lá ver, chamaram até uma bombeira lá, uma mulher dos socorros lá. Aí eu estava lá atrás, irmão, eu já estava quase voando, Mateus. Quando eu estava lá em cima, eu olhei para aquilo e gritei: ei, pastor! Isso é fogo! Deixa o homem queimar! Isso, eu estou ouvindo o som de língua estranha. O céu. Vai ungir jovens, pregadores, cantores, é tempo da unção, pastores. Quem deseja unção do Espírito? Quem deseja? Da unção, pastor. Nós vamos ver pregadores ardentes em cima do púlpito, cheios do Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito, seja batizado agora. Você que estava frio, a AGO já começou. Pegue fogo agora! Pega aí, pastor. A igreja vai perceber a diferença missionária quando você assumir o microfone para cantar, para pregar. A unção do Espírito estará sobre a tua cabeça. Meu Deus, o que é isso? Eu vou te dar 1 minuto para você dizer a ele o que você quer. Eu quero o céu, xarabada. Meu Deus, que graça é essa? 1 minuto tá para você orar em línguas. Vá, ore em línguas.
ter dificuldade de participar de um AGO aqui na Cidade Seta, as labaredas de Deus estão na casa aqui essa noite. Isso, pastores, isso. Quem quer unção? 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 Quem está gritando e dizendo: Jesus, eu quero unção, eu quero unção, eu quero unção. Eu não sei como nós vamos estar até domingo de manhã, mas a unção já está derramada aqui, irmão. Eu garabataragandarasa. Queremiadacaiacé. Xerabacandarabasai. Eu cerquei esta cidade com a minha glória. Chegará. Cidade Seta, eu sou com vocês neste lugar. Eu vou derrubar os gigantes que ainda estão de pé nesse estado, diz o Senhor, e é vocês que eu vou usar. Quem quer derrubar gigantes do Goiás? Quem quer? Quem está comigo nessa palavra? Quem está? Quem está? Quem está? Meu Deus, o que é isso? Mesa diretora, é tempo de vocês serem cheios, homens de Deus. Homens de Deus, é o tempo do avivamento para vocês. Essa mesa tem que estar pegando fogo para acompanhar o desejo do eterno nesse estado e nessa convenção. Essa mesa tem que pegar fogo. Pastores, homens de Deus, é tempo de avivamento, pastor Silvano. É tempo de avivamento, pastor Darley. E cantarabacandarabaxábia, e rebecandarabacandara. Quem quer pegar fogo? Meu Deus. Deus acendeu um fogo na Cidade Seta. E o diabo fez tudo para apagar esses dias. Tudo que o inferno pôde fazer, ele fez. Porque está acontecendo algo diferente, pastor. Né, pastor Ezequiel? Está acontecendo um mover espiritual nessa convenção. E o diabo está assombrado. Tudo que ele podia fazer nesses meses para frear isso aqui, ele fez. Vocês estão chamando a atenção do eterno. As lágrimas de madrugada na quarta-feira. Deus levando esses homens para ir orar com o Senhor lá. Há uma unção para essa convenção, senhores. E toda vez que eu vejo isso acontecer, todas as vezes que eu vi Deus levantar uma nova geração. Toda vez. Pastor Josafábio testemunhou aqui do pastor.
Agora escute a voz do Eterno, eu já pedi autorização ao presidente. Se você quiser continuar com o ministério do jeitinho que você está vivendo, se você quiser continuar desse jeito que você está, e acha que o que você tem já é suficiente, eu não estou falando com você agora, com todo respeito. Eu estou falando agora com quem precisa de uma unção nova e fresca do Espírito Santo. Eu quero você no altar comigo, venha para cá. Isso. Ariataracandarabasaraba. Rebagou abatacancho remandaracandaras. Ia saramando. Obrigado, pastores. Obrigado. Aria anácia. Deus vai mudar o ministério dos senhores e das senhoras. Eu queria lhe fazer um pedido, olhe bem para cá. Olhe para esses homens e mulheres que estão aqui. Olhe para cá. Pelo amor de Deus. O diabo vai fazer tudo o que puder para você não receber o que foi reservado para esse final de semana. Vai criar situações, vai tentar te atrapalhar, vai querer chamar a tua atenção, vai querer de todas as formas possíveis te atrapalhar. Mas não vai dar certo. Foca. Você não veio participar de uma reunião, você veio para a fonte. De onde a unção do Espírito que você precisa está jorrando. Isso. Curve a cabeça e feche os olhos. Eu encerro agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Comece a orar. Pastores, estendam as mãos. Missionárias, cheguem aqui mais pertinho, estendam as mãos. Venham só um pouquinho para frente e estendam as mãos. Pastores aí atrás, por favor, estendam as mãos. Se puderem chegar mais para cá, cheguem para cá. Ai, ada. Rabachandaragana. Você vai pregar diferente. As mensagens que você vai receber serão mensagens novas. A unção do Espírito vai revolucionar o teu ministério. Meu Deus, o que é isso? Davi estava lá naquele lugar, pastor Silvano, com 70 anos. E estava dizendo, eu ainda sou ungido. Eu não perdi o que eu recebi, eu não perdi. Eu não perdi, obreiro, você não vai perder a unção, não vai. Não vai, o diabo não vai tirar o que Deus te deu, o que Deus te deu, o que Deus te deu. Você vai receber mais, você vai receber mais. Você não vai ser um homem seco, uma mulher seca, sem graça, sem poder e sem vida. Há um tempo de unção nova de Deus chegando para você hoje. Meu Jesus, o que é isso? Levante as duas mãos, eu estou sentindo graça na palavra. Levante as mãos. O céu está aberto, eu tenho que encerrar. Levante as mãos. Por favor, levante essa mão. Isso. Espírito Santo, meu amor, toque essas mãos agora, toque as mãos, toque essas mãos. Espírito Santo, eles estão chorando, eles estão gritando agora, e estão dizendo, eu não quero só pregar, eu quero ter unção, eu não quero só cantar, eu quero que eu tenha unção, eu não quero só pastorear, eu quero unção do Espírito, eu quero unção para impor a mão sobre o enfermo,
enfermo e o enfermo ser curado. No nome de Jesus, receba unção nova, receba, receba um toque de poder, receba um toque do Espírito Santo. Isso. Alguém está pegando aqui. Receba poder, receba poder, receba poder. Erabacandarabachanda, arabacandarabacandarabai, erecandarabacandarabasábia. Abra a boca e fale em línguas. Abra a boca e profetize. Abra a boca e libere a palavra. Tem gente sendo curado agora. Tem enfermos sendo curado agora. Receba poder. Meu Deus, o que é isso? Jaiabacanas. Pastor Josafábio, dê um abraço aqui no pastor Silvan. Abrace bem aqui, pastor Silvão. Pastor Josafábio. Isso. O senhor não está só hospedando um AGO, meu amigo. Deus está te ungindo. É um novo tempo para o teu ministério. Todo mundo vai embora, mas a unção não vai. A unção não vai. Você pode dar um abraço em alguém que está aí perto. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Abrace aí. Abrace esse amigo, esse obreiro, esse companheiro. Abrace essa mulher de Deus. E diga para ele, receba unção nova. Receba poder. Você é ungido. Vá, abraça aí. Deixe Jesus lhe usar. Isso. Abra a boca e profetize. Abra a boca e libere a palavra. Abra a boca e seja cheio. Pastor Jefferson, você não ficou do lado desse homem de Deus à toa. Abrace ele. Pastor Borinho, o senhor não veio aqui só pregar. Pastor, o senhor me faz um favor, pastor Raimundo? Coloque as mãos sobre a cabeça desse moço para mim. Vai, Jefferson, coloca a mão. O Senhor está me dizendo, eu não te trouxe aqui só para pregar. Eu vou te usar, mas eu te trouxe aqui para receber. Pastor Silvan, eu preciso de ajuda do senhor e do pastor Darley. Coloque a mão sobre aquele moço ali, por favor, pastor Borinho lá. Há algo do eterno descendo sobre a cabeça dele agora. Vá, pastor, vai lá, libera a palavra. Isso. Eu renovo o teu ministério. O Senhor estou dizendo, eu te conheci lá de trás das ovelhas. Eu conheço o teu começo. Eu conheço a tua igreja. Que é isso, Jesus? Eu conheço aquele terno antigo. Eu conheço as lágrimas do escondido. Eu vou te usar mais. Chegou um tempo novo para ti, diz o Senhor. Se você puder me fazer um favor, antes de você sentar, abrace mais alguém e diga para ele, a AGO começou. Rabas. Eu sei que você está cheio de unção. Se quiser ministrar sobre mais alguém, ministre. Libere uma palavra de cura. Libere uma palavra de ânimo. Deixe Jesus lhe usar. A unção está na casa. Os ungidos estão aqui. Pastor, nós poderíamos gastar um bom tempo falando só sobre isso.
Aonde um ungido chega, onde um homem ungido chega, pastor Raimundo, o senhor sabe disso, a cidade muda. Aonde um ungido entra, Satanás não tem liberdade de operar. Aonde um homem ungido entra, a história do ambiente muda. Jesus não começou o ministério sem ser ungido. Ele foi ao Jordão, foi cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito para o deserto, jejuou e orou, enfrentou o diabo. Aí o texto diz assim: Jesus, no poder do Espírito, voltou do deserto. É no poder. Quando ele chegou lá na sinagoga em Nazaré, que ele pegou o livro do profeta Isaías para ler, Isaías 61. Ele leu e disse: porque o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque Ele me ungiu. Aí Jesus disse: hoje essa palavra se cumpre. Homens e mulheres ungidos assombram o inferno e povoam o céu. Por acaso tem alguém no nosso meio que não é crente ou está distanciado? Se tiver, levante a mão. Você que não é crente ou está distanciado, eu acho difícil. Tem alguém? Não tem? Todo mundo crente? Com a unção dessa aqui, até quem estava desviado, acho que já está crente. Meu pastor, muito obrigado.